Olá, mulheres que vencem. Estamos na quinta semana do nosso devocional 40 dias da manifestação de Cristo. Estamos no capítulo 5 de Atos, ainda temos muito que aprender. Hoje vamos falar de Ananias e Safira, um casal que trocou o temor do Senhor pela vaidade. É um contraste muito grande do capítulo 1 ao capítulo 4. Nós vamos ver a manifestação do Senhor. Diz no capítulo 4 que eles viviam com grande poder e abundante graça. E aqui no capítulo 5 nós vimos um grande juízo, a ira do Senhor sobre eles. Por quê? Porque lhes faltou o temor. E esse é o tema de hoje, que nós tenhamos grande temor pela palavra de Deus. Não pode ser perdido esse temor. Ananias e Safira conta a história deste casal que vendeu uma propriedade e resolveu repartir não todo o bem, mas só metade. Então eles combinaram entre si que iam dizer que aquilo era todo o valor da venda. Mas a verdade é que eles estavam mentindo, enganando, porque não queriam repartir. Vimos no capítulo 4 que esse era o costume, nada eles tinham por algo próprio, tudo era comum. No entanto, era um costume e não uma lei. Eles poderiam ter escolhido não repartir. E Pedro os repreende e diz exatamente isso. No final do versículo 3 do capítulo 5, ele diz: para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 4: guardando não a ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração. Não mentistes aos homens, mas a Deus. Quão forte essas duas coisas que o Pedro fala, né? Deles terem mentido ao Espírito Santo, enganado a Deus. E aqui o Pedro fala, não foi o homem que vocês enganaram, que vocês mentiram, foi a Deus. O homem, ele pode ser enganado, mas Deus conhece os corações. E o nosso Deus aqui, ele tem um juízo tão imediato que o Ananias cai morto. E depois a Safira, a esposa, vem com o mesmo discurso, eles tinham combinado, e ela também vai na mentira e o mesmo juízo é para ela. E ali era necessário esse juízo porque Deus queria mostrar, não pode haver essa falta de temor, não se pode mentir a Deus, não se pode enganar a Deus. E eles fizeram isso com duas intenções, uma, o amor ao dinheiro, e outra, o de querer ali entre todos parecer bondoso, né, por vaidade. E quantas pessoas têm enganado no evangelho para ter uma posição? Não têm estado na presença de Deus de coração verdadeiro. Eu quero te mostrar aqui em Hebreus 10 que é a única forma que nós podemos estar diante de Deus. Hebreus capítulo 10 fala a única forma. De outra forma, nós veremos a nossa vida se afundar na morte. E quando eu falo morte, não a física, mas a espiritual. Hebreus capítulo 10, no versículo 22, diz assim, ó: cheguemos-nos com verdadeiro coração e inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com a água limpa. É assim que o Senhor quer ver os seus filhos, com o coração verdadeiro chegando na presença dele. E ele é tão maravilhoso e tão grandioso que ele nos purifica, ele nos santifica. Não é que não iremos falhar, somos falhos, não somos? Temos os nossos erros, cometemos os nossos pecados. E ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas se nós não pedimos perdão e nós tentamos fingir que está tudo bem e nós tentamos mentir para os outros sobre isso, para não perder uma posição, para não perder algo que já é um desejo da nossa carne, um desejo desenfreado, uma concupiscência, o final, sim, será a morte. A Bíblia diz em Provérbios, no capítulo 14, no versículo 27, que o temor ao Senhor é fonte de vida. Temer a palavra nos faz permanecer vivos, nos livra da morte. Lê lá em Provérbios 14, 27 para você ver. A palavra de Deus, ela é a nossa fonte da vida. E para viver ela, não podemos nos deixar levar por esses desejos, por coisas como a mentira, como a vaidade. Às vezes existem mentiras pequenininhas, né? Mentiras grandes. Todas elas nos levarão para o mesmo caminho, porque um abismo chama outro
abismo. Veja que o grande pecado de Ananias e Safira não foi não querer repartir, foi mentir, foi enganar. Eu quero que depois você leia Tessalonicenses capítulo 4, mas eu só vou ler no versículo 6, mas lê do 1 ao 6 para você ver. No versículo diz assim, ó, no versículo 6, ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas essas coisas. E foi exatamente o que acontece em Atos capítulo 5. O Senhor foi vingador disso. Então não engane teu irmão, não engane o teu pastor. Tenha o teu coração reto, íntegro. Se há pecado, confesse, peça perdão, se purifique para que você possa continuar estando nessa fonte, usufruindo dessa fonte da vida. E aqui fala, não oprima, ninguém oprima ou engana. Nosso Deus também não nos quer ver oprimindo. Lembra que eu falei que há duas coisas que motivavam Ananias e Safira? Uma delas era a vaidade, né, da posição. Elas queriam aparecer. Não, nós estamos repartindo. Nós não podemos querer nem enganar, mas também nem oprimir ninguém para estar em lugares aonde nós desejamos no desejo da nossa carne. O temor à palavra de Deus é algo que muitas vezes tem se acabado e não pode. Precisamos retomar. Atos capítulo 4 é lindo. Eles viviam em grande poder e abundante graça, mas se assim eles vivessem no temor. E você vai ler Atos no capítulo 5, eu vou deixar para você toda essa história, você vai ver que em todos eles um grande temor veio por causa disso. Que haja um grande temor em nossas vidas lendo essa passagem, que venhamos entender que não se mente, que não se engana, porque Ele tudo vê, Ele é Senhor. Ele quer derramar sua graça, o seu poder, mas Ele também é juiz. Deus abençoe você. Seguimos o nosso devocional. Durante a semana você vai recebendo aí os resumos, o plano de leitura. Fica firme que está muito bom. Deus abençoe. Um beijo da pastora Vé.